Amém? Vocês estão preparados? Diga assim, eu vou receber tudo. Amém? Pastor Robson. Aleluia, obrigado, louvor. Graças a Paz, igreja. Você está com expectativa? Glória a Deus. Eu vou pedir só para que fique um da corda, mas aí você pode beber água, voltar. Instrumento de corda, tá? Diga assim, eu sou filho de Deus. Tá certo, Wellington? Você me espera um pouquinho. O celular não é meu, eu estou tentando lembrar a senha aqui. Sabe, nós cantamos aqui essa noite um louvor, uma parte que conectou com a ministração de hoje. E quem está no YouTube, né, já sabe o tema. Não sei se vai aparecer aqui, mas eu vou falar sobre Deus Pai hoje. Deus Pai. E uma parte que conectou, a parte do louvor, é que fala que o véu foi rasgado e o coração, e fomos ligados diretamente ao coração do Pai. Fomos conectados diretamente ao coração do Pai. E eu quero trazer a consciência hoje para a igreja, para mim, para a igreja, de que nós temos um Pai Celestial. E que nele nós somos supridos em todas as coisas, em todas as áreas. Amém? E eu queria que você, nessa noite, fechasse seus olhos, e tentasse lembrar de algo, alguma lembrança com o seu pai terreno, ou com sua figura paterna, caso você não tivesse o pai. Feche seus olhos e tente lembrar. E ainda com seus olhos fechados, levanta a mão somente quem teve uma certa dificuldade para se lembrar de alguma lembrança. Continue com a mão levantada. Agora levanta a mão quem não conseguiu lembrar de algo porque tem seu pai ausente. E aí vocês continuam com a mão levantada. Levanta mais alto só para eu saber. Continue com o olho fechado. E agora você levanta a mão somente quem teve o pai presente, mas teve alguma dificuldade com ele, não teve afeto, não teve carinho. Levanta a mão também. Sabe, o que eu quero falar para você nessa noite é que a figura de um pai, você pode abrir seus olhos, a figura de um pai paterno é extremamente importante na vida do ser humano. Tanto para desenvolvimento emocional, espiritual e às vezes material, né? Em termos de provisão, suprimento mesmo. Mas o que eu quero falar para você é que Deus supre todas essas áreas. E Ele é um pai perfeito. Diga assim, o pai perfeito. O pai onde Ele não erra, onde Ele não falha, onde Ele não decepciona, mas Ele age em amor e em justiça. Um pai que está em todos os momentos cuidando da gente, com os olhos fixos no seu filho. E por que eu falo isso? Porque hoje eu sou pai, tenho 2 meninas, mas tem momentos que eu não consigo estar vendo elas. Eu não consigo cuidar delas. Outras pessoas estão olhando, mas Deus não. Deus a todo momento, Ele está olhando por nós. Ele está cuidando da gente. E eu quero fixar isso. E ao decorrer da administração, eu quero mostrar a vocês, quero mostrar a quem vai estar assistindo, o quanto é o amor incondicional de Deus. E que Ele vai suprir cada necessidade. Seja um trauma que a gente teve com a ausência de pai, ou com a falha em alguma coisa que teve com a figura paterna, ou seja, com uma mágoa mesmo, ou um ressentimento que tivemos com as decepções humanas. Que Deus está aqui para curar essas feridas. Amém? Então você pode abrir a sua Bíblia lá em João 13. João 3, falei 13, não foi? João 3,16. Acredito que muitos já, quando fala João 3,16, já sabem o que é. Mas já é escrito assim. Vai estar aqui na tela também, caso você não tenha aberto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que é grande, bonito, cheio de cabelos, olhos verdes, não é assim não, tá não? Deixa eu ler de novo aqui. Para todo aquele que é pastor, é isso? Não. Para que todo aquele que nele crê, diga, todo aquele que nele crê. Vamos lá, todo aquele que nele crê. Está escrito o quê? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, Deus fez isso para quem? Para todo aquele que nele crê. Você crê? Você crê em Deus? Você crê no Pai Celestial? Amém?
Sabe, Deus, ele tem um amor incondicional. Isso já falamos. E ele prova isso. Ele não só diz. Deus, ele poderia muito bem não estar se justificando para ninguém. Mas ele faz questão de provar. Eu não só digo que eu sou amoroso. Eu não só digo que eu sou amor. Isso é o Deus falando. Quem aqui sabe que Deus é o amor? Ele não dá amor, ele não tem amor. Ele é o amor. Amém? E lá em Romanos 5:8, acho que vai aparecer aqui, ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. E como é que ele prova isso? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Mas aí não termina. Aí, Cristo morreu por nós, não somente por nós, mas quando ainda éramos pecadores. Mesmo quando estávamos no mundo de pecado, ele decidiu nos amar. Ele amou de tal maneira, e ele ainda prova esse amor, dizendo assim: mesmo vocês não me querendo, mesmo vocês pecando, mesmo vocês fazendo coisas que não me agradam, eu vou entregar o meu filho. Um amor incondicional. O único filho, o filho unigênito, ele se entregou. Deus, como Trindade, se entregou para que hoje possamos ser justos e ser chamados de filhos. Amém? Essa é uma prova de amor incondicional, onde ser humano algum consegue superar, nem se igualar. Afinal de contas, quem aqui daria, né, uma frase muito famosa de todo pregador, quem aqui daria seu filho para morrer por alguém que você nem conhece? Ou por alguém que até você conhece, mas você conhece as condutas delas. Ou talvez até alguém que você conhece, ama, gosta, mas você não daria seu filho para morrer por essa pessoa. Eu não daria minhas filhas para morrer por alguém. Por ninguém. Mas Deus entregou o seu único filho. Não é verdade? Em toda a história, só tem uma pessoa que entregaria seu filho para morrer. Mas era pelo próprio Deus. Em obediência, que foi Abraão. E mesmo assim, Deus não deixou que isso acontecesse. Não é verdade? Que amor é esse? Que amor é esse que se entrega totalmente por nós? Mesmo um povo que rejeitou ao próprio Cristo. Mesmo um povo que rejeitou ao próprio Deus. Mesmo ao povo que diz assim: Deus não existe. Que diz assim: Deus, esse negócio aí é coisa para substituir uma ausência aí do ser humano que não consegue pensar. É para gente que não consegue entender a ciência. É para superar uma necessidade emocional. E aí você cria um ser que existe. Tem gente que não acredita que Deus existe, mas acredita que algo existe. E a ciência diz que isso daí é porque a pessoa está com uma lacuna dentro de si e precisa preencher. E essa pessoa, Deus morreu por ela também. Jesus morreu por ela também. Deus entregou seu filho por ela. Sabe, eu quero trazer a consciência. Se Deus é amor, se Ele se entregou por nós, e nós hoje somos filhos, será que a gente não pode amar essas pessoas também? Sabe, abrindo um parêntese aqui. Esse amor, todo esse amor que tem dentro de nós, como o Deus incondicional que está dentro da gente, será que a gente não está falhando em distribuir esse amor? Porque o amor de Deus não é limitado. Não vai faltar se eu distribuir. Eu não vou tirar um pouquinho de mim e entregar a outra pessoa. Eu não estou dividindo ou compartilhando. Não, eu estou expandindo. A matemática com Deus é diferente, né? Quanto mais a gente tira, mais aparece. A gente vê isso no decorrer de toda a Bíblia. Mas eu quero trazer essa consciência do amor incondicional de Deus Pai. Deus Pai. Para que em todos os momentos das nossas vidas, onde qualquer situação acontecer, seja boa ou ruim, a gente lembrar que Deus, Ele é o nosso Pai, mediante Jesus Cristo. Porque na antiga aliança ninguém chamava Deus de Pai. Somente na nova aliança que a gente chama. Fomos justificados em Cristo. Até então, o único Filho de Deus mencionado na Bíblia era Jesus. E a partir de Jesus, todos nós fomos chamados filhos de Deus. Amém? Vamos abrir um pouquinho mais a Bíblia. Abra lá em 1 João 4,16. Você abriu? Quem abriu diz amém. Pronto, não dá para ler.
1 João 4,16 está escrito assim. E nós conhecemos, diga, nós conhecemos e cremos no amor, pode repetir, e cremos no amor que Deus tem por nós. Você conhece o amor que Deus tem por você? Amém? E ele diz assim, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Ou seja, o que eu posso entender aqui? Que se eu não estou agindo em amor, eu não estou permanecendo em Deus. Por quê? Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Somos filhos. Deus é nosso Pai. Então precisamos permanecer no amor para que Ele permaneça em nós. Sabe, Deus ocupa uma posição. Ele não é Ele que sai ou se afasta de você. Ele está ali, naquela posição. E nós precisamos permanecer nela. Muitas pessoas dizem assim, fulano se desviou. E aí outras dizem assim, não se desviou não, porque quem se desviou foi o diabo. Não é verdade? Quem já ouviu isso? Mas é justamente sobre essa posição. Deus está numa posição e precisamos estar numa posição junto a Ele. Quando nós nos desviamos daquela posição, Deus não se afastou de nós. Deus não deixou o seu amor de lado. Ele está lá, lhe chamando, esperando. Mas Ele não é um sequestrador que vai correr atrás de você, puxar, vem e fica aqui comigo. Ele nos deixa livre para ter uma escolha. Ele deixa tudo livre. É tudo seu. Mas você precisa escolher estar aqui. Você precisa escolher estar nessa posição. Amém? Quem está compreendendo como é que funciona o amor de Deus? O amor de Deus, ele não acaba, ele não é limitado. Sabe, comparando a nossos pais terrenos, pai terrestre, né? Ele tem essas falhas. Eu, como pai, tenho falha. E eu sei que eu vou errar com minhas filhas, como já errei. Mas elas têm um pai que é melhor do que eu, que nunca vai errar com elas. E a gente precisa entender isso. O nosso pai, ele vai errar. A nossa figura paterna, caso não seja um pai, ele vai errar em algum momento. Talvez ele se chateie, aí eu vou contar uma experiência minha. Sabe, a Aurora, ela já está naquela fase dos 3, fez 3 anos agora. E ela faz muitas birras. E tem um momento que eu não aguento, acaba a paciência. E eu digo, para eu não pecar, vamos revezar aqui. Eu saio de perto dela e aí a Erika assume. Porque a gente tenta, e aquela birra continua. Então, para eu não fazer algo pior, para eu não pecar, a gente reveza. Mas diga assim, Deus não se afasta. Deus continua com a gente. Mesmo quando a gente está birrento. Mesmo quando a gente está fazendo birra. E aí como é que um crente faz birra? Quando se chateia com o irmão. Quando fala mal do irmão. Quando diz que não vai para a igreja porque está com alguma coisa, outra coisa para fazer. Tudo isso é birra. É ou não é? Dá para comparar com uma criança, não dá? Não quero ir para a escola hoje não. Não quero fazer isso não. Aconteceu agora. Ela está com o meu ursinho. Sabe? Tudo isso é birra. E aí Deus está lá em todo momento. Ele não diz assim, não aguento mais não, isso daí não. Não, vá para lá que eu não aguento não. Vamos revezar aqui. Vai tu agora, Espírito Santo. Não, ele não faz isso. Por quê? Porque o amor dele é incondicional. Mesmo eu amando de coração a minha filha. Eu amo. Não tem explicação para declarar o amor porque eu tenho por elas. Chega um momento que eu não aguento ficar perto dela por conta das birras. E aí? Isso não é uma falha humana? Isso não é um erro humano? Mas a gente pode crer e confiar que o Senhor nunca fará isso com a gente. Que amor lindo. Que amor incondicional. Eu ia dizer paternal, mas é um amor paternal, mas é incondicional. Amém? E, além disso, além da gente entender o amor incondicional do Senhor, a gente sabe que existe uma ausência, como muitos levantaram as mãos aqui, uma ausência, uma falha, talvez um erro, que tivemos na infância ou na vida adulta, paterna. Mas a gente precisa superar isso. Como é que a gente supera essa ausência? E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer para superar a ausência paterna é entendendo primeiro esse amor que Deus tem por nós. O amor paternal. Amém? E sabe, eu entendo
E eu compartilho de dores, né, de pessoas que levantaram a mão aqui, porque eu tive um pai ausente. Não foi um ausente por escolha, né, ele faleceu muito cedo, eu tinha 10 anos de idade. E eu entendo o que é ter uma ausência de pai. E essa ministração, ela está sendo baseada não somente baseada em fatos reais, né, biblicamente, mas em experiências próprias. De amor que eu encontrei no Senhor para superar isso, de ausência que eu tive de pai paterno e como eu consegui superar isso. E ao longo da ministração, talvez vai ter coisas que conectem com você. E eu não quero trazer uma ministração que seja agressiva. E por isso que eu estou falando isso agora, que eu estou na mesma situação. Então, coisas que eu vou falar, eu não quero tocar no seu emocional, para você se comover. Tá? Não quero que você sinta, e aí ele está falando isso para chorar, para a ministração ser boa. Não, eu estou falando de experiências minhas, experiências próprias. Amém? Glória a Deus, você entende isso? Lá em Salmos, no capítulo 27, no verso 10, está escrito assim: porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Em Salmos 68, no versículo 5, diz: Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Em Isaías 41, no versículo 10, se conseguir ficar acompanhando, pode ir botando aí. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te fortaleço. Te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. E aí você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus 13 e fica com ela aberta aí. Enquanto você está abrindo, eu vou falando. Tentar falar aqui. Eu estou no assunto do meu pai, eu fico mais emotivo. Mas o que eu quero trazer com isso, que Deus em todo momento está nos lembrando. Ele não precisaria fazer isso, mas em todos os momentos Ele está nos lembrando que Ele não nos abandona, que Ele está conosco. Sabe, Josué 1:9 não tem referência a isso, mas diz assim que seja somente forte e corajoso, porque eu, teu Deus, estou contigo. É tudo que a gente precisa ser, forte e corajoso. Forte e corajoso, porque o restante é com Ele. O restante é com Ele. Ele só pede isso da gente: seja forte e corajoso, porque eu estou contigo, porque eu não te abandono. Você abriu em Hebreus 13? Abriu? Diga amém. Amém. Hebreus 13, no versículo 5, fala assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que podem fazer os homens? Sabe, Deus é um Deus que Ele está oferecendo na nossa ausência ou na falha paterna que tivemos, amor, segurança, provisão. Em todos os momentos Ele está falando aqui que essas lacunas é Ele que vai preencher. Sabe, por muitos momentos eu queria que o meu pai estivesse comigo. Em dificuldades que eu passei, dificuldades materiais, financeiras. Mas o mundo ele não tá para ser fácil. E essas lacunas foram sendo preenchidas por outras coisas. Sabe, eu fui criado em lar cristão. Meu pai era pastor. Eu fui criado em lar cristão. Eu seguia a palavra. Eu entendia o que era a palavra. Mas chegou um momento na minha vida que eu não seguia mais a Cristo. Sabe, essas lacunas foram preenchidas por outras coisas. Foram preenchidas por amizades que me tiraram do caminho de Cristo. E ali eu depositava aquela lacuna que eu tinha do meu pai sobre mentores ou sobre amigos, porque eu via neles uma figura paterna
que estava faltando dentro de mim. Porque eles estavam ali, eles me ajudavam, eles me levavam para lugares que eu nunca tinha visitado. E inconscientemente eu depositei o meu emocional paterno na vida deles. Onde eu deveria ter preenchido com a palavra, sabendo quem Deus é. Sabe? E por que isso mexe tanto comigo? Porque eu sei o tanto de pessoas que têm ausência paterna. Porque o diabo, ele é sujo. E ele sabe onde é que ele vai tocar. Sabe? Ele sabe que o pai é o cabeça do lar. Ele vai tentar de alguma forma destruir a conexão com os filhos. Vai tentar destruir a conexão que deveria existir entre pai e filho, assim como existe entre Deus Pai e Deus Filho. Ele é o exemplo que devemos seguir, o exemplo como pai. Deus é a maior figura paterna que existe, onde podemos seguir, mas o mundo tem tentado destruir, dizendo que ser carinhoso ou ser amoroso com o seu filho é coisa de mulherzinha, é coisa da mãe. Tentando minar a conexão entre pai e filho, para trazer essas lacunas, onde o filho vai encontrar lá fora. Vou continuar lendo aqui. No versículo 7, diz assim: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe, eu li essa parte porque eu lembrei da minha vida, em que eu depositei não mais sobre amizades, mas agora sobre mentores. Sabe, eu já fui de outra igreja, e eu tive vários pastores. E como eu já lhe disse, a ausência paterna fazia eu depositar o meu emocional sobre qualquer figura masculina que me mentorasse, que me ajudasse e eu fizesse algo. Mas eu sofri muitas decepções, porque ao invés de eu depositar isso sobre Cristo, sobre Deus como Pai, eu sempre depositava sobre figuras humanas, que não é errado. Não é errado você depositar isso sobre figuras humanas, tendo o equilíbrio, entendendo de quem realmente você é filho. Mas eu não tinha esse entendimento ainda. Sabe, eu me decepcionei, eu me machuquei, eu me magoei. Sabe, e são coisas que são difíceis de superar, porque ainda existe aquele vazio, aquela falta. E aí fez com que eu me desviasse do Senhor. Eu não quisesse nada com a igreja, eu não quisesse nada com Deus. Só estive ali cumprindo tabela, porque afinal de contas eu fui criado na igreja, eu preciso ir para a igreja. Eu não via mais o culto ao Senhor, eu não via mais a salvação. Eu ia para a igreja sabendo que se eu morresse eu ia para o inferno. Eu não tinha certeza de que eu era salvo. Sabe, eu me batizei na igreja 3 vezes. 3 vezes eu me batizei na igreja, porque eu acreditava que toda vez que eu me batizasse, estava limpo. Eu ia ser salvo agora. Só que depois, tudo de novo. Porque o mundo ficava me atraindo. Essa decepção que tu tá tendo aí, tu não vai ter aqui não. Vem pra cá. Sabe, e quando realmente eu tive um encontro com o Senhor, e eu entendi quem Ele é, eu não quis largar mais. E desse dia em diante começou a mudar tudo na minha vida. Não foi fácil não. O primeiro ano foi bem conturbado. Mas hoje eu sou quem sou. Não foi por habilidades, não foi por conexões, não foi por nada disso que a gente aprende no mundo. Hoje ele ministra porque ele fez um estudo, ou ele fez um rema, ou ele fez a escola de ministro. Não foi nada disso que me ensinou a ser assim não, a ministrar a palavra não. Foi o próprio Deus.
Eu não ministro aqui porque eu sei ministrar, não. Eu tenho uma fala embolada. Eu falo, eu gaguejo. Eu ministro porque é o Deus que está dentro de mim que me leva a ministrar. E talvez você não esteja entendendo o porquê que eu estou falando isso. Mas quem já foi aluno meu no discipulado, eu sempre conto essa história. Sabe, eu era uma pessoa muito tímida. Muito tímida. Quando eu comecei a ir pro Verbo, eu ficava lá atrás quando a Erika estava no infantil. Perto da porta, que era para quando terminou já ir para fora. Para ninguém me ver, ninguém vir falar comigo. E Deus me mudou totalmente. Por quê? Porque eu aceitei. Porque diga assim, eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar Cristo como Pai eterno. Deus como nosso Pai. Até o momento em que eu não aceitei Ele como meu Pai. Eu estava com cerca de 20 anos. 18 a 20 anos, não lembro exatamente a idade. Hoje eu estou com 29. Mas do 0 ano até os 18 a 20 anos, eu sabia, entendia o que era igreja, entendia o que era palavra. Mas eu não tinha Deus como meu Pai. E eu sei que tem pessoas na igreja que estão assim também. Não quer dizer que você não estava na mesma situação que eu. De pensar, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Não quer dizer que você esteja exatamente nessa situação. Mas talvez você esteja na situação de que tantas decepções que eu levo, tantas decepções que eu tenho que suportar de pessoas por conta desse trauma que tem na minha vida. E você não consegue lembrar. Até você lembra que Deus é seu Pai, mas não consegue preencher essa lacuna, sabe? E em todo momento, quando Deus me deu essa ministração, durante a semana, e eu ficava pensando, Senhor, é sobre isso mesmo que eu vou falar? Eu não vou conseguir falar, eu vou chorar. E eu relutei para ser outra coisa. Mas é preciso ministrar aquilo que Ele quer. Sabe, e o quanto que eu fui edificado com essa palavra enquanto eu estudava. O quanto Deus foi revelando-se para mim como um Pai mais amoroso. Eu conheci Ele como um Pai mais ainda do que eu conhecia. E a cada momento e em cada situação, Ele se revelando a mim como um Pai, cuidando de mim em cada situação. Que essa semana também não foi fácil. Ele usava as minhas filhas como exemplo. E eu olhava e via o cuidado dele como pai. A minha esposa, eu olhava e via o cuidado dele como pai. Sabe, ele não está limitado ao sexo masculino para agir na sua vida como uma figura paternal. Ele vai usar quem ele quer, porque ele não é limitado à lógica humana de que Deus Pai precisa usar um pai, um pastor ou um irmão do sexo masculino para agir na minha vida. Não, Ele vai usar quem Ele quer. Sabe, e para a gente superar essas decepções das figuras paternas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Reconhecer. Reconhecer que o ser humano, ele vai errar. Não é errado depositar uma emoção, um apreço por uma pessoa que você gosta, por um pastor, pelo pastor Chilton. Nós chamamos ele de nosso pai espiritual. Deus, nosso Pai celestial, o pastor, nosso Pai espiritual. Não é errado fazer isso. Nós honramos a vida deles com isso, honramos a vida de pastores com isso. Mas você precisa entender e reconhecer que um dia, em algum momento, ele vai errar com você. Sabe, assim como eu falei no começo, um dia eu vou errar com minhas filhas. Ela é minha filha de sangue e eu vou errar com ela. E ela precisa estar preparada, sabendo que Deus não vai errar. Porque se ela não estiver preparada para isso, ela vai criar mágoa do pai dela. Ela vai querer se distanciar do pai dela. E aí, voltando para o contexto de igreja local, se eu não entender que o pastor, ou qualquer pastor que está aqui, ele é humano e ele vai errar, eu vou querer sair da igreja. Eu vou querer me afastar. Eu vou querer falar mal. Eu vou querer minar. E quando eu entendo, não é por conta do erro que ele cometeu que eu vou deixar de honrá-lo como pai.
Não é por conta do erro que eu cometi que ela vai deixar de ser minha filha. Mas eu ainda tenho um Deus, que é o justo juiz, que nunca erra, que é o Pai eterno, o Pai perfeito, que sempre vai estar comigo. Então, reconhecendo isso, eu não vou deixar me abalar com as circunstâncias. Amém? Lá em Números, no capítulo 23, no versículo 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Porventura, aquilo que Deus falou para nós: não vou te abandonar, não vou te deixar, eu estou contigo. Por acaso ele é homem para mentir? Por acaso ele mentiu? Por acaso ele se arrependeu? Ele é filho do homem para se arrepender? Não. A palavra de Deus não muda. Ele é o ontem, o hoje e o sempre. O início e o fim. E tudo que ele falou, ele não volta atrás na sua palavra. A gente pode também orar. Coisa simples, né? Em Mateus, no capítulo 6, do 9 ao 13, tem a oração do Pai Nosso. Uma oração que Cristo nos ensinou. Sabe, o próprio Cristo nos ensinou a orar como? Quem conhece a oração do Pai Nosso? Qual é a primeira coisa que ele diz? Mais alto. Pai Nosso. Pai Nosso. Quantas vezes estamos orando e a gente não fala nem, não chama Deus nem de Pai? Sendo que o próprio Jesus, ele não nos ensinou uma reza, né? Pra gente estar aqui: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não, ele nos ensinou que a gente precisa reconhecer nosso Deus como Pai. Pai Nosso, que está lá no céu. Então, Pai, muito obrigado, Senhor, pela minha vida. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai Celestial, porque eu tenho o Senhor para me conduzir durante todo esse dia. Sabe, nossas orações têm que começar chamando Ele de Pai, porque é isso que nós somos hoje. Nós temos uma nova identidade. Diga assim: eu tenho uma nova identidade. Cristo morreu por mim. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 27, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fez novas. Diga: a nova criatura se chama filhos. Sabe, as novas criaturas que Deus fez foram chamadas de filhos. E quem são essas criaturas? Sou eu e você. Nós precisamos ter essa consciência todos os dias. E por que eu reforço tanto falando isso? Temos que ter essas consciências todos os dias. Porque eu sei que quando a gente sai daqui, a gente não está num ambiente mais espiritual. Um ambiente onde a gente está ouvindo a palavra, onde está tocando um acordeãozinho aqui. Uma cordinha aqui. Nos lembrando toda hora. Mas quando a gente está lá fora, existem as pancadas do mundo. Existem as investidas do diabo. Existem as situações acontecendo para fazer a gente o quê? Esquecer a paternidade do Senhor. E aí a gente faz o quê? Deveria ser recorrer primeiro a Ele. Mas muitas das vezes a carne recorre a coisas naturais. E que coisas naturais são essas? Chorar, reclamar, falar: por que, Senhor, que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso de novo? Só que Deus, como nosso Pai, como nosso cuidador, Ele sabe o que é que está acontecendo. Ele só quer que você ore, fale com Ele, adore, porque essas coisas Ele resolve. Você não precisa estar pedindo. Qual é a criança que precisa estar pedindo coisa ao pai? Só quando é algo extraordinário, né? Não faz parte do cotidiano. Aí ela vai e pede. Mas eu não preciso estar pedindo para Deus resolver meus problemas. Ele não está vendo que eu estou tendo problema? Deus não é masoquista, que gosta de ver o filho sofrer. Ele vai resolver. Mas como é que Ele resolve? Quando estivermos na posição de filho. Porque não basta apenas entender que hoje nós somos nova criatura, somos chamados filhos de Deus. A gente precisa nos posicionar nessa terra.
A gente precisa mudar a postura, de ombros caídos, levantar a cabeça e entender: eu sou um filho de um rei. Eu sou filho de Deus. Essa coisa não é para estar acontecendo, não. Papai vai resolver. E confiar, descansar. Vai para a adoração, vai para os louvores. Só agradecer. Aleluia. Sabe, quando eu estava lendo isso aqui, Deus me lembrou de algo. Me trouxe, eu acho que eu anotei aqui. Não estou achando não, mas por favor, acho que eu não passei para vocês não. É Marcos 15, 34. Marcos 15, 34. É isso mesmo. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, pode botar: Deus meu, por que me desamparastes? E aí eu fui pesquisar, né? Olhar na Bíblia. Olhei, todas as outras vezes Jesus se refere a Deus como Pai. Peraí, eu vou pesquisar aqui. E realmente, na Bíblia toda, essa é a única vez que Jesus não chama Deus de Pai. Sabe, até um certo momento antes, em orações, ele está ali: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Sempre que ele ia orar, ele dizia: Pai, Pai. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Um pouco antes dele morrer, ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E neste momento, ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Sabe, e eu sei que Jesus foi provado em tudo, mas eu não sabia que ele tinha sofrido a ausência de um pai. Em todo momento, Deus estava com ele. Mas por mim e por você, ele se entregou naquela cruz. E ele sofreu a ausência de um pai. Porque ali ele se fez pecado. E se afastou, foi arrancado da presença do pai dele. Se tornou como um judeu, um homem. E ele até fala primeiramente na língua hebraica, judaica. Ele se afasta do Senhor. Por quê? Porque ele precisava salvar um povo. Sabe, se o próprio Jesus sofreu a ausência em certo momento do Pai, que é Deus, ele me fez lembrar: por que eu sofri isso? Para que você hoje não sofresse. Eu não quero que você tenha a ausência de um pai. Eu não quero que essas lacunas sejam preenchidas por outras pessoas. Eu quero que seja preenchida por mim. Eu sofri na cruz por você. Eu não levei somente as doenças, as enfermidades, a morte, a miséria. Eu fui abandonado para que você hoje não fosse. Porque era você que deveria ter sido abandonado. O pecado era seu. Não era meu. Eu não tinha culpa. Mas veio sobre mim. E hoje você está aí. Tendo meu pai, que antes era só meu, agora com você. Sabe, hoje eu me emociono não é por tristeza não. Eu me emociono é por alegria. Por entender isso. Por entender que esses traumas que a vida me trouxe, foi Deus que curou. Sabe, e eu quero trazer a consciência. Você entendendo esse amor incondicional de Deus por você, como pai. Sabendo como superar. Mas também sabendo o que você precisa fazer. Para que essas lacunas sejam precisas, precisa ser liberado algo que se chama perdão. Sabe, talvez essas pessoas que levantaram a mão, por algum momento, tem um ressentimento, uma raiva, uma mágoa
Eu tinha essa falta. A minha era raiva. Por que isso aconteceu? Eu tinha uma raiva dentro de mim. Porque todo mundo tem pai e eu não tenho. Sabe, eu precisei liberar isso dentro de mim. Você pode ficando de pé. E como a gente precisa fazer isso? É somente uma atitude. Não é emoção. Não é desejo. É somente uma atitude de liberar perdão. É uma atitude. Você não vai sentir arrepio. Você não vai sentir, como eu quero perdoar essa pessoa. Como eu quero me perdoar. É uma atitude, uma decisão. Uma decisão. E Deus vai estar aqui esperando. Por favor, faça isso. Eu já te pedi tanto. Eu já te mostrei, eu já te disse o que você precisa fazer. Por que é que você não faz? Feche seus olhos. Eu quero que nessa noite você não dependa da minha oração, mas que você genuinamente ore ao Senhor. Pai, me diz o que eu preciso fazer. Eu sei que o Senhor é meu Pai, mas eu ainda tenho esse buraco, esse vazio, essa lacuna dentro de mim. O que é que eu tenho que fazer? Sabe, Ele vai te mostrar. Eu sei que tem pessoas aqui que Ele já tinha mostrado. Ele só está dizendo, eu já te disse. Eu já te disse. Eu já disse a você o que você precisa fazer. Eu não quero que você deposite sobre outras pessoas, porque você vai se decepcionar. Eu não quero que você guarde para você, porque isso vai aumentar se você guardar. Eu quero que você libere. Sabe, é essa oração que você tem que fazer. Não é pedido para que o Senhor tire. É só para pedir para Ele mostrar. Me mostra, Senhor, me mostra, por favor. E assim como acontece comigo, todas as vezes que eu peço para Deus me mostrar algo, Ele diz, eu já lhe disse. Você já sabe, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Ele está lhe conduzindo ao caminho correto. Sabe, enquanto eu preparava, Deus me mostrou algo que precisa ser feito nessa noite. E eu queria, na verdade quero, que você que levantou a mão mais cedo e que em algum momento da sua vida você ficou pensando e relutando contra essas coisas, você viesse aqui na frente. Sabe, se foi difícil para você lembrar do seu pai ou da sua figura paternal, você viesse aqui na frente. Mas eu não quero que você demore. Você sabe disso. Eu não vou ficar apelando. É você. Você sabe que precisa. Tem mais alguém? Gerson e Paula. Eu vou pedir a ajuda de vocês. O que Deus mandou fazer foi um simples gesto. Abraçar cada pessoa. E esse abraço é Ele abraçando ela, preenchendo essa lacuna. Somente isso. Ele não pediu para eu orar. Não pediu para ninguém orar, para você orar. Ele só pediu para que essas pessoas que viessem na frente recebessem um abraço. E aí o pastor abraça os homens e a esposa
abraça as mulheres. Amém? Quem for receber o abraço, você vai voltando para o seu lugar.